Pessoal, para essa segunda aula ficar completinha, eu quero relembrar algumas coisas com vocês aqui. A partir da primeira aula, nós, claro, sabemos que frequência é o inverso do período, ou o contrário, né, que período é o inverso da frequência. Desde muito já, a gente sabe que velocidade, definida por Galileu, é a distância dividido pelo tempo. Só que agora que nós estamos trabalhando com um objeto que se desloca em círculo, nós podemos falar de outro tipo de velocidade. Eu poderia, por exemplo, medir que ângulo que o objeto andou. Ele estava num ângulo inicial, aí depois ele estava numa nova posição angular na circunferência. Eu posso descobrir qual foi o delta θ que ele sofreu, né, a variação angular. E se eu divido essa variação da posição angular pelo tempo, se eu faço, em vez de distância sobre tempo, se eu faço ângulo sobre tempo, eu vou estar calculando a velocidade, só que de uma forma diferente. Essa é dita velocidade linear, embora nem sempre seja em linha reta, né? E essa aqui é dita velocidade angular. Se essa é em metros por segundo, que unidade tu sugere para essa? Graus por segundo, eu respeito. Mas os cientistas gostam de quê? Parabéns, radiano por segundo. É a unidade que vai aparecer no Sistema Internacional. Então tu vê, cara, qualquer continha que nós fazemos com essa equação, funciona com aquela também, né? Essa vocês vão acertar mais do que essa. Por quê? Só porque isso não faz parte da nossa vida. Dá uma travada, às vezes fica inseguro. Mas tu vê, não tinha uma equação horária da posição, D igual a D0 mais V vezes T? Lembra que a partir dessa brotava essa? Sugere uma equação bem parecida com essa que fala assim, ó. Deixa eu ver. Ângulo final, ângulo inicial, mais velocidade angular. Caramba, é tudo igual. Tudo igual. Então, ó, não se apavore. É algo menos comum na tua vida, mas não é algo mais difícil. Temos duas chances agora para medir velocidade no movimento circular. Pode ser do jeito clássico, distância por tempo, ou pode ser angularmente falando agora. Legal. Outra coisa, como é que se mede a distância de uma volta mesmo? 2πr. Se eu quiser calcular a velocidade linear, eu posso pegar a distância de uma volta, 2πr, e dividir pelo tempo de uma volta. Como é o nome do tempo que demora para dar uma volta? Período, é um tesão. Concorda comigo? Dividir pelo período é o mesmo que multiplicar pela... Então tu vê, ó, mais outra fórmula para calcular a velocidade linear. 2πrf ou 2πr sobre o período. Às vezes o vestibular fornece essa, às vezes essa. Eu vou te confessar que se o aluno tem consciência que uma volta é 2πr e que o tempo que demora uma volta é o período, ele acha a partir disso, né? Ele acha isso com tranquilidade, certo? Qual é o ângulo de uma volta? 2π radiano. Então o ângulo de uma volta é 2π sobre o tempo de uma volta, tesão. Ou ainda 2πf. Concorda comigo? Olha para a fórmula da velocidade angular e olha para a fórmula da velocidade linear. Qual é a diferença? Só o raio. Se eu pegar o ômega e multiplicar pelo R, fica ou não fica igualzinho ao V? É a relação matemática entre velocidade angular e velocidade linear. Gente, olha só quantas fórmulas brotaram na nossa frente com uma breve discussão. Só de a gente ter levantado a velocidade angular na nossa vida, já apareceram fórmulas relacionando angular com linear. É o que eu preciso de substrato para poder dar a aulinha. Essa segunda aula, galera, de MCU, é só para que tu aprenda a acoplamento. Acoplamento de polia seria o nome dessa aula. Lá no primeiro ano era assim, entendeu? Era uma aula de acoplamento de polia. Aqui não, aqui ele deu uma revisada em MCU, contou a brincadeirinha rapidinho e já caiu no exercício. Tem duas formas, basicamente, de a gente acoplar polias. Pode ser engrenagem, tá? Fica mais bonito, de repente, pensar em engrenagem, uma caixa de câmbio para quem gosta de carro. Mas para quem ainda não tem o seu carrinho encomendado, né? Que sabe que tem pai que já começa a botar pressão, né? Se passar no vestibular, eu vou te dar um carro.
Imagine que chique, saindo de carro com 18 por aí. Para a gente poder entender um pouco melhor essas máquinas modernas, acoplamento de polia. Não tem o carro ainda, não fica magoado. Tua bicicleta é uma aula fantástica de acoplamento de polias. Além daquela questão que o senhor colocou no primeiro ano da bicicleta, sobre o raio do negócio do pedal, corrente, ninguém fez nada. Mas a culpa foi minha, sabe por quê? A gente teve muito pouco tempo de contato com aquela matéria. A gente fez, sei lá, meia hora de aula, um exercício e prova. Então a chance de... O professor colocou a questão da prova quase igual. Mesmo assim, ou seja, pra galera errar é porque falta tempo de contato. Por que não? Chegou o dia, né? Ô galerinha, olha só. Bem isso mesmo. A questão ele lembrou exatamente do ponto onde a gente estava no primeiro ano. A famosa questão da bicicleta. Acoplamento pode ser de polias ou roldanas. Duas formas de acoplar. Ou vai ser por correia, então tu pega duas engrenagens, passa uma correia passando por elas ali, ou corrente pode ser, né? Que seria fisicamente muito similar a contato. A botar as engrenagens, pode ter dentinho ou pode não ter, né? Às vezes tem dentinho, às vezes não tem, dependendo da aplicação. Qual é a única diferença de encostar ou de passar uma correia? Essas aqui giram para o mesmo lado, né? Essas aqui giram em sentidos opostos, tudo bem? Mas por que eu digo que fisicamente dá no mesmo acoplar assim ou assado? Porque a polia A e a polia B, nesses casos, o fato que tem que acontecer para a correia não arrebentar ou para que os dentes das engrenagens não quebrem um sobre o outro, é que na hora que os dentes estão passando um pelo outro, eles têm que ter a mesma velocidade angular ou linear? Por incrível que pareça, é a linear, porque os dentes não podem bater um no outro com diferentes velocidades, né? Senão as engrenagens quebram. Da mesma forma, tu consegues enxergar que os pontos X e Y têm que ter a mesma velocidade? Se o Y for mais rápido, arrebenta. Se o X for mais rápido, enrola a corrente. E com certeza existe um ponto Z em contato com a polia B e existe um ponto W em contato com a polia A, que tem que respeitar a mesma velocidade deles todos, né? Logo, as extremidades da roldana A tem que ter a mesma velocidade da extremidade da roldana. Acoplamento por correia ou por contato é só tu escrever que a velocidade linear de uma correia é igual à velocidade linear da outra. Isso é finito. A outra possibilidade é, em vez de ter uma correia ou estar em contato, é ter um eixo conectando as roldanas. Espera aí, eu vou fazer as roldanas primeiro, senão não sai. Ó, vou fazer uma roldaninha aqui, vou fazer a outra roldana ali. É um ovo. Calma que eu juro que eu vou fazer dar certo. E agora eu vou atravessar o eixo. Não, deu. Eu gostei. Me perdoe. Olha só, galerinha. O negócio é que eu soldei aqui, tá? Eu soldei aqui, ó. Zzz, tem uma solda no eixo e na roldana. Aqui também, ó. Zzz. Quer dizer que se eu fizer uma marquinha nessas duas roldanas e girar através do eixo, já que essas roldanas estão soldadas no eixo, as marcas nunca vão se desalinhar. Concorda comigo? Quando eu completar uma volta no eixo, esta vai ter dado uma volta e ao mesmo tempo esta uma volta. Neste caso já está nítido, né, que os ângulos que as roldanas giram são iguais. Eu chamando uma de A e a outra de B, eu não posso afirmar que VA é igual a VB. Mas eu sempre poderia afirmar que ômega A é igual a ômega B. Resumindo, a teoria, né, a gente às vezes dá uma aula mais longa do que deve, mas na prática é isso aqui. Roldanas acopladas por contato ou por correia, VA igual a VB. É um eixo que está conectando elas, ômega A igual a ômega B. Eu não peguei direito qual é a diferença mesmo da velocidade linear para angular. Pois então, olha só. Uma diferença boa de tu perceber é no ventilador. Eu jamais vou me esquecer, cara, eu querendo botar o dedo no ventilador quando criança. Não sei porquê. Não sei qual é o tipo de Alzheimer que dá, né, no cérebro do cara. E a criança olha pra coisa e ela pensa, o que acontece se eu botar o dedinho? A minha irmã teve uma ideia mais legal. Ela pensou, o que acontece se usar o grampeador no dedo?
Sabe máquina de grampear? Mais esperto, né? Certo? Ela não tem prática, é bem divertido. Ela, na dúvida, ela, será que vai grampear? Muito legal, né, cara? O meu caso era ventilador. Eu olhava pro ventilador, putz, aí o João, meu primo, o João era doido, então ele nem pensava, ele já botava. E eu ficava, o João é foda, né? Mas eu percebia que ele não botava o dedo em qualquer lugar, ele botava o dedo sempre próximo do centro da hélice. E quando eu botei o dedo a primeira vez, eu não botei no centro da hélice, eu botei longe. Aí, mãe, aquela história, choradeira, né? Nessa idade tu começa a aprender a diferença entre velocidade linear e angular. Porque tu concorda que o ventilador, qualquer parte da hélice tem a mesma velocidade angular. Não interessa se é perto do eixo ou longe. A pá como um todo dá uma volta junto. Concorda comigo? Por que dói pra caramba tu botar o dedo na extremidade dela e não dói tu botar o dedo no centro da hélice? Claro, porque a extremidade da pá tá dando uma volta gigantesca, enquanto essa parte aqui tá dando uma volta pequenininha. Enquanto isso aqui tá 40 por hora, aqui tá 10 por hora. Então as velocidades angulares e lineares são diferentes, principalmente quando o raio da coisa que está girando é grande, certo? Então esse é o aspecto importante. Resumindo, aqui a gente poderia imaginar uma poli A que tem as mesmas velocidades daquela ali. Só que como essa poli AB é maior, a extremidade dela vai estar mais veloz que a extremidade da poli A. Beleza? Agora tu vê, né, cara, não pensem que, assim, apesar da teoria ser simples, na hora de começar a fazer as contas, sempre vai ter uma sacanagemzinha. Outra, pensa na bicicleta. Vai ter o acoplamento do pedal com a roda traseira, que é acoplamento por correia. E depois vai ter o acoplamento da engrenagem da roda traseira com a própria roda, que é por eixo. Já são duas contas para fazer. Acrescenta aí 1 hora só de aula, é quase realmente isso. Se o cara não tiver treinado a questãozinha, certo? Pessoal, vamos ao exemplo da bicicleta então. Pedrinho tem uma bicicleta. Vamos ver como é que é a bicicleta do Pedrinho. A bicicleta do Pedrinho é tal que a roda traseira tem um diâmetro de 0,5 metro. A engrenagem que ele está usando ali na marcha que ele está usando, vamos dizer que tem 10 centímetros, 0,1. Está conectada na catraca da frente, a coroa na verdade, né, que a gente chama. Essa coroa aqui, vamos dizer que ela tem 0,2. E Pedrinho dá quantas pedaladas? Vamos ver por minuto. Pedrinho dá 4 pedaladas por minuto. Tá tranquilão, Pedrinho. Não, ele me falou. Eu acho que ele vai cair. 20 pedaladas por minuto, seus chatos, pode ser? 10. Por minuto. A pergunta é, qual é a velocidade que o Pedrinho consegue imprimir na sua bicicleta? Nem interessa a roda da frente. É um monociclo. Não vai ter nada. Pode pedalar 4 minutos. Você já chegou no chão. Tem essa baladeira que eu treinado, porque essa baladeira é meio média. Meio média. É a ladeira de 1000 metros. Aquela ladeira de 1000 metros. Pessoal, olha só. Ele dá 20 pedaladas por minuto. É a frequência disso aqui, não é? Eu tenho que descobrir a relação entre a frequência da coroa e a frequência da catraca. Porque o que eu estou preocupado é a roda. Eu quero saber o quanto a roda gira. É a roda que vai levar ele para frente, né? Certo? Essa conexão entre coroa e catraca é por correia, não é isso? Já que é por correia, a velocidade da coroa, que é onde a gente pedala, é igual à velocidade da catraca. Certo? Nós acabamos de deduzir a fórmula que a velocidade é 2πf. Ops. Obrigado. 2πrf. Concorda comigo? Quer dizer que 2πrf da coroa tem que ser igual a 2πrf da catraca. Coroa, coroa, catraca, catraca. Corta 2π de um lado, 2π do outro. A gente sabe os raios, não é? Já que a gente sabe os diâmetros, né? Nós conhecemos os raios. Outra, eu posso multiplicar por 2 e por 2 e usar diâmetro, né? Eu posso dizer que o diâmetro da coroa vezes a frequência da coroa é o diâmetro da catraca vezes a frequência
da catraca. Qual é o diâmetro da coroa? 0,2. Qual é a frequência da coroa e, portanto, das pedaladas? 20 por minuto, concorda comigo? Certo? Qual é o diâmetro da catraca? 0,1. Então eu vou descobrir a frequência da catraca. Pode ser? Coroa é onde a gente pedala. Catraca é o que está na roda. Tu me perdoa, tá, galera? É que assim, bicicleta foi uma coisa muito... Não tinha assim, sabe? PlayStation 3. Não tinha. Não tinha. Era uns cartuchos que tu engatava ali e depois de uma semana pegava poeira e já não funcionava direito. Eu também não. Ou seja, exatamente. Dá-lhe a soprar. Então bicicleta era o bicho, entendeu? Eu tive uma bicicleta com 24 marchas. Na época, as bicicletas com 18 marchas já eram as Ferrari da bicicleta. Ou seja, o catraca e coroa desde guri pequeno é uma coisa da minha vida. Por isso que eu falo como se todo mundo soubesse. Tu não tem obrigação nenhuma de saber isso, tá? Coroa é onde a gente pedala e catraca, na verdade, é qualquer coisa que vai para um lado e para o outro trava. Certo? Então, teu pai pode ter catraca na oficina dele, que é para apertar. Beleza? Isso é que é catraca. E tu concorda que ela é uma catraca? Tu gira para trás, não vai, né? Tu gira para frente, ela trava e pedala. Concorda comigo? Tem bicicleta mais antiga que se tu gira para trás, freia a bicicleta. Te juro, cara. Tu imagina uma criança que nunca foi avisada disso, tá pedalando e um dia ela, feliz, que vai pedalar para trás, trava o pneu, é só pacote, pode ter certeza. Então te juro, tem um monte de bicicleta antiga que não tem freio aqui na frente. O freio dela é pedalar para trás. Né? Barra forte circular, legal, né? Deve pesar uns 50 quilos só a bicicleta, imagina. Tem uma cena pitoresca, que diz que tinha um senhorzinho, deve ser falecido já, que ele remava nos clubes aqui, Martinelli da vida, né? Mas o senhorzinho era grosso, assim, os caras iam lá, né? Caminhar de sapato apropriado, o tiozinho ia lá com a 7 léguas dele, correndo, sempre grosseiro. Aí uma vez teve uma competição, né? Um triatlon qualquer aí, corrida, natação e pedalada. Aí tinha isso, né, a Master, né, categoria Master, pessoas mais velhas. Aí tinha senhorzinho, todo bonitinho, todo uniformizadinho, aquelas bicicletas de 20 mil, sabe? Aí daqui a pouco olhava pro lado e tava o tiozinho com a barra forte dele de 7 léguas passando os tiozinhos, cara. Que cena, bicho. Só pagando pra ver mesmo. O tiozinho pobre, né, sem estrutura nenhuma, e chegou a pegar pódio, se eu não me engano, num triatlon que teve aqui na ilha, correndo de barra forte e 7 léguas, certo? Aí é pra tirar o chapéu, né, cara? Eu não sei se vocês já usaram bicicletas caras, mas só de tu sentar em cima e pedalar, tu vê que vale geralmente cada centavo que tu aplica na pedalada. Mas eu uso catraca pequena na antiga e anda mais que a nova. Sim. Eu tenho as duas, né? Sim. Tem coleção, meu filho. Aquelas bicicletas para manobra. A catraca é bem pequena na traseira da fixa e anda igual. Sim. O negócio de repente é para uma arrancadinha, né? Daria um pouquinho mais. Eu não tenho nenhuma. 30. Quantas? 30. Bom, invejável. Galerinha, 2 vezes 20? 40. 40 o que, meus amigos? Pedaladas por minuto. O cara, na verdade, pedaladas não, né? Ele não tá pedalando na roda, né? Voltas por minuto. A catraca, quem é que tá grudado na catraca, galerinha? A roda da bicicleta. E que acoplamento é esse? Por eixo. Tu concorda que dizer que a velocidade angular é a mesma é o mesmo que dizer que a frequência é a mesma? Velocidade angular mede o ângulo com o passar do tempo. Medir o ângulo com o passar do tempo é medir quantas voltas ocorre com o passar do tempo. Então tu vê, eu posso dizer que a frequência do corpo A é igual à frequência do corpo B quando eles estão acoplados por eixo. Já que a frequência da catraca é 40 voltas por minuto, qual é a frequência da roda? 40 voltas por minuto. Como é que a partir da frequência da roda eu vou obter a velocidade? Como é que a partir, pela fórmula essa que já está ali em cima, né? Certo? A velocidade que a bicicleta vai ter vai ficar igual a 2π raio da roda. 0,25. Obrigado. Frequência.
40. Só quero ver se tu não vai jogar tudo pra fora agora, hein? 0,5 vezes 40. 20 pi. O quê? Metros por minuto. Olha ali que perigo, ó. Metros por minuto. Como é que eu faria por segundo? Divide por quanto? Ou multiplica por quanto? Multiplica ou divide? Divide, né? Em um minuto vai dar muito mais que um segundo, né? Divide por 60 para passar para metros por segundo. Corta, corta, 1/3. 1 pi. 1/3 de pi metros por segundo. Aproximando pi por 3, né? Aproximadamente 1 metro por segundo, o que não é um absurdo. Certo? Afinal, o tamanho da roda não é uma roda pequena, né? Não é uma roda de bicicleta grande, mas como a gente não colocou nada de absurdo ali, né? Não podia ter dado 100 por hora, também não podia ter dado muito abaixo. Muito bem. Então assim, ó, usamos tudo, né? Usamos acoplamento por correia, usamos acoplamento por eixo, na hora que eu falei que a frequência da catraca é igual à da roda, e usamos ainda o bom senso de saber que a velocidade da extremidade da roda é a velocidade que a bicicleta vai ter. Afinal, a roda vai estar parada em relação ao chão, né? Muito bom. E agora, galerinha, é o clássico, né? Vou selecionar aqui o que vocês vão usar para se divertir. Monociclo tem esse negócio. Como é que é? A mesma coisa, na verdade, olha só. Só que é aqui, né? O banquinho tá aqui pra cima, certo? E alguns tipos tu pode pedalar direto na roda. Mas não é comum, porque dá mais trabalho. Mas, por exemplo, se o objetivo do monociclo não é pedalar, é ficar em equilíbrio, tu não vai ficar dando uma volta, raramente tu vai dar uma pedalada completa, né? Tu fica só jogando pra frente e pra trás, não sei se tu já viu, os caras ficam lá. Aí pode ser um monociclo direto, com um pedal na roda. Alguns monociclos mais elaborados, tem o banquinho aqui, aqui tem a coroa com o pedal, certo? E embaixo a roda com a catraca. Só que na verdade geralmente não é uma catraca, é uma coisa fixa. Porque senão tu só consegue pedalar para frente ou para trás. E o monociclo tem que ter capacidade de te manter em equilíbrio ali, né? Monociclo? Deus me livre. Imagina, não, cai daquilo ali, sai os parafusos da coluna, tudo, pelo amor de Deus. Já basta os 3 pontos no queixo na perda de gincana, né? Minha marquinha de Santa Catarina tá aqui pra sempre agora. Ele deu um peixinho. Deu um peixinho. Só ninguém foi isso. Sua religião tá onde? É verdade, né? Onde? Na verdade, O André tem um vídeo. tenho vídeo. Aqui em Santa Catarina, né? Pô, a equipe tava prejudicada, não foi eu que fiz, o André que fez. Aí eu peguei com o André, né? Primeiro dia, segunda-feira, como a equipe tava desfalcada, eu tava com sangue nos olhos, né? Vamos lá, terceirão! Beleza, aí a gente teve cabo de guerra primeiro, Cabo né? de guerra. É, cara, assim, ó, professor Otávio na fiz foto. tudo que eu pude, cara. Cheguei a morder a corda uma hora. Tudo. Mas tinha uns brutamontes do outro lado, né, cara? Aquela menina do primeiro ano lá, meu, amarraram a corda nela, amarraram, eu juro. Nunca vi isso. Não, amarra em minha corda. Aí tudo bem. Eu tava com uma costelinha trincada, né? Aí tudo bem. Beleza, deu uma bridinha assim, né? Vamos lá. Aí a Tária eu não vou deixar barato, não vou deixar minha equipe na mão, né? Brincadeira, qual era a brincadeira que o Marquinhos inventou? Passar pelo bambolê, que estava preso numa corda, que ficava... Fazer uma cesta e voltar. Eu era o último, falei pra vocês, não podia ser o último. E eu tava todo calmo porque ele tava perdendo de feio. Tava perdendo de feio, eu pensei, não, tudo bem, vamos perder, não vai ter mágica pra fazer. Aí foi empatando, chegou na minha, tava eu e o cara empatado. Puta merda. Já saí catando o cavaco que tá além do primeiro bambolê. Calma, Otávio, pensei comigo, calma. Aí comecei a dar um gás passando pelo bambolê, fiz a cesta, o cara tava já quase chegando, faltavam uns 4 bambolê. Eu fiquei desesperado, eu pensei, meu Deus. Aí eu comecei a dar peixinho pelos bambolê. Nossa! Primeiro peixinho na boa, segundo peixinho, aí cheguei, um gurizinho assim, acabou, meu Deus, minha vontade foi morder o peixe. Tudo bem, aí beleza, galera, foi mal, tal, e abracei um, pedi desculpa para outro, pedi desculpa pro senhor, né, que tem destruído o brinquedo dele, que peixinhos. Aí eu escuto, né, professor, tem o queixo, eu botei a mão, cara, veio sangue lá, não acredito, cara. Fui no banheiro, na hora que eu olho o bicho, cabia o dedão. Aí dali já fui pro HU,
3 pontinhos. É verdade. 3 pontos. No outro dia já tava aí, só que com 3